Take 1. Olá, meus queridos, meus amados, meus maravilhosos bruxinhas, bruxões, bruxonas e bruxonos deste nosso querido Brasil, YouTube, internet, TikTok, redes sociais e afins. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruxo Urbano e hoje a gente vai aqui conversar mais um pouquinho no quadro Reflexões sobre Bruxaria. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando qual era a minha visão sobre o que é a bruxaria natural. É importante dizer que é a minha visão. Por quê? Atualmente, a gente tem muitas bruxas se afirmando como bruxas naturais e que professam outros tipos de visão de mundo. E eu tenho a minha. E hoje eu vou explicar pra vocês o que eu chamo de bruxaria natural. Antes da gente começar, é importante que a gente faça algumas perguntas, como por exemplo, o que é a natureza? Algumas pessoas poderiam me dizer que talvez fosse tudo aquilo que não é criado pelo homem, diferenciando assim o natural do artificial. Outras pessoas poderão me dizer que natureza é tudo o que existe, pois nada do que existe é sobrenatural. Olha que interessante. As pessoas que diferem o natural do artificial, elas têm um entendimento de uma separação entre natureza e humanos, como se humanos não fossem parte da natureza. Eu, particularmente, vejo que somos parte integrada e viva e, assim, contemplada por toda a natureza. Somos seres naturais. Outra pergunta que se deve se fazer às pessoas que fazem a diferenciação do natural do artificial é qual é a diferenciação do trabalho de formigas na construção de um formigueiro ou de um João de Barro na sua casinha de João de Barro, colocar fotos aqui, da construção humana de prédios e casas. Se a sua resposta for como a minha, é nenhuma. Porque o ser humano ele não conseguiu ainda retirar matéria orgânica para a construção de suas casas e prédios do sobrenatural. Afinal de contas, tudo que existe tem que ser natural. Outra coisa que a gente tem que se perguntar, então, é aonde nasce a bruxaria natural. E eu posso te dizer que ela nasce antes e depois de um certo período. Atualmente, o que a gente vive? A gente vive sobre uma estrutura come e caga. A gente nasce, cresce, estuda, trabalha, consome, caga e morre. Uma estrutura de produção, não é mesmo, meus amigos, meus amados? Uma estrutura capitalista. A gente vive sobre uma ótica capitalista. A gente está sobre essa estrutura, essa pressão. Essa estrutura e essa pressão que particularmente eu considero como algo não natural. Por quê? Eu também diferencio a natureza externa e a natureza interna. Aquela natureza que se desenvolve organicamente, que sobrevive organicamente e vive aí tranquilamente. Existe também a nossa natureza interna. Os nossos instintos, os nossos sentimentos, as nossas coisas interiores. Os nossos instintos, acredito eu, não fazem com que a gente queira trabalhar e consumir e trabalhar e consumir mais. Além dessa estrutura econômica e de vida, né? A gente também vive sobre uma estrutura com uma ótica de uma tradição cristã. Nós somos criados sobre o cristianismo, com valores, com doutrinas, com regras e com uma visão de mundo. A maioria de nós, né, brasileiros, porque se eu não me engano é 20 e pouco % da população do mundo que é cristã, né? Quando a gente nasce e é colocado diretamente no molde, a gente interrompe e enrijece, enferruja a nossa natureza interna. Por quê? Porque são estruturas. Nós não nascemos, na maioria das vezes, com tantas escolhas e tantas opções e seleções para escolhermos o nosso próprio caminho livremente e com liberdade. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente vai entender a bruxaria natural como um processo também. Por quê? Ela faz parte de um processo dissociativo dessas estruturas. Houve uma interrupção na sociedade, uma interrupção cristã e capitalista. Logo, a bruxaria natural ela vai nascer antecessora ao cristianismo e à bruxaria
como deveríamos ser naturalmente, vivermos e fazermos e termos a nossa própria escolha a partir dos nossos instintos, sentimentos e emoções. Após a interrupção cristã, então a gente vai ter um processo dissociativo dessa interrupção que nos fragelou. Estou usando palavras muito difíceis. Fragelou durante tantos anos. Quando a gente vai, através da história, procurar sobre povos antigos, antecessores da interrupção cristã na sociedade, a gente vai encontrar um outro modo de vida. Quando a gente vai, então, dar uma olhada sobre os povos antigos, os povos pagãos, a gente vai perceber, então, uma outra estrutura, um outro estilo de vida, uma outra coisa. Por quê? Na maioria das vezes, o processo de produção, ele vinha para sobrevivência própria ou da sua família, do seu clã, da sua tribo, etc., como você quiser chamar, né? Existia-se esse processo, né? Essa questão, essa falta de estrutura em que as pessoas, elas somente produziam para consumo próprio e de sua família e dos seus semelhantes, né? Então, se a pessoa caçava, ela caçava para sua própria família, para o seu próprio sustento, para o seu próprio clã. Se ela ia pescar, ela ia fazer a mesma coisa, agricultura, a mesma coisa, e afins, etc. Logo, a pessoa ela não tinha que acordar às 6 da manhã pra pegar busão lotado, pegar metrô lotado, pra ficar sentado 12 horas numa fábrica produzindo, pra nem consumirem às vezes o que eles próprios produzem. Fazendo isso 6 dias da semana. Logo, nessa época, questões filosóficas como... Logo, questões filosóficas como amor, morte, magia, vida, afins e etc. eram passíveis de serem discutidas porque haviam-se tempo. Eram vividas, debatidas sobre fogueiras, festas e regadas a bebidas. E neste período, a magia não era extraordinária. Na verdade, ela era comum e muito bem observada. Era possível se encontrar magia no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu modo de viver, nas coisas que aconteciam, muito mais facilmente do que a gente encontra hoje. Significa, então, com isso, que nos tempos passados existiam outras coisas além do que existem hoje? Na verdade, não. Hoje a gente tem uma visão de que tudo aquilo desvendado pela ciência deixa de ser magia. Mas a magia, ela não é isso. Uma das definições mais conhecidas sobre magia era alcançar seus objetivos utilizando sabedoria, conhecimento e poder pessoal, ou poder externo, ou ferramentas. Esse conhecimento, sabedoria, era dado pela própria experiência com a natureza e herdado por ela também. Logo, quando as pessoas usavam um chá de ervas para curar dores, era considerado magia e para bruxas naturais ainda é. E é por isso que eu digo que, na verdade, a bruxaria natural ela nasce antes e depois da interrupção cristã e capitalista na sociedade. Porque nós tentamos recuperar esse olhar mágico através da vida, observando o mundo e observando a natureza de uma maneira mágica e viva. A natureza também é esplendorosa. Ou você vai me dizer que não é mágico um furacão, ou então um tsunami, ou os raios que caem na Terra, você vai me dizer que tudo isso não é esplendoroso a ponto de ser mágico? É incrível! E se você não vê magia nisso, meu amigo, que triste pra você. Na maioria das vezes a gente vai utilizar nas magias que a gente vai fazer, ou que a gente vai observar, energias sendo movimentadas, né? Aí tem aquela frase lá que eu não sei se é verdadeira, eu não vou dizer que é verdadeira pra vocês, mas que diz que tudo que existe é energia, e tudo que a gente pode pegar é energia condensada. Existe então a energia condensada e existe também a energia sutil. A energia sutil seria aquela não passível da visão, mas passível de ser sentida. Na magia, na bruxaria e afins, a gente vai utilizar a energia sutil, na maioria das vezes, para a realização dos nossos objetivos. Mas aí você vai me perguntar, João, isso é a história da carrocinha. Não existe uma energia sutil na natureza observável, possível de ser sentida. Então você vai fazer um exercício comigo agora. Você vai pegar uma outra pessoa e você vai fazer assim, ó. Ou até mesmo em você, porque eu tô conseguindo sentir. Você vai sentir energia. Calor é energia sutil. Os raios que descem do sol é energia sutil. O magnetismo é energia sutil. O efeito que a lua traz nas marés e nas mulheres e nos homens também é energia sutil.
E tudo isso é observável e comprovado pela ciência. Na bruxaria natural, então, a gente vai tentar recuperar a nossa essência, rompendo com essas interrupções e com essas estruturas que nos enrijecem, tentando recuperar aquele nosso eu natural, instintivo, como aquele bebê que acabou de nascer, nu e sem nome, até o primeiro segundo de vida, não tinha nenhuma imposição, e no momento que nasce, existe glória, existe dor, existe alívio e existe choro. E aí vocês podem me perguntar, como é que a gente vai recuperar então essa essência natural? Perdida, enrijecida, enfraquecida. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Um dos processos mais importantes para essa recuperação é a observação da natureza. Façamos uma análise, então, sobre como a natureza orgânica, externa e primitiva atua com ela mesma. A natureza animal e a natureza vegetal e a natureza e afins. Várias naturezas, vários grupos naturais. Ela tem limites? Ela é boa consigo mesmo? Ela é má consigo mesmo? Como que uma onça age a um ataque ou a uma carícia? Uma onça tem limite? Como um gato pode agir? Como as formigas agem? Como determinados insetos agem? E a partir desse processo a gente filtra como a natureza orgânica, por assim dizer, externa e elemental age com ela mesma. Como acontece um tsunami? Por que um tsunami acontece? Ele fere outras pessoas? Um furacão fere outras pessoas? Qual o efeito que tem os gambás na fauna brasileira? Eles disseminam sementes? Eles comem outros animais? Como eles se alimentam? Todas essas questões a gente filtra e a gente traz para dentro de nós. A partir desses filtros, a gente vai começar a questionar o que nos deixa desconfortável. O que é nosso instinto ser? Você está no lugar certo? Você quer realmente isso? Ou alguém te colocou isso para você pensar aí? Você tá escolhendo, a sua vida tá no rumo que você queria estar, você é tão feliz quanto você gostaria de ser, você responde o que você realmente gostaria de responder, você tem vergonha de falar sentimentos que você sente, você se aproxima de pessoas por obrigação, você continua relações por obrigação, como você vive no seu dia a dia? Faça essa observação interna também, ó o shadow work aí, ó o trabalho com as sombras. E faça suas perguntas, quais são seus gostos? O que os seus instintos dizem pra você? O que a sua intuição, que ainda é viva e que ainda tá aí dentro de você, diz sobre você? O que é aquela vozinha interior? Qual é a voz que tá dentro da sua cabeça? Fala pra você em determinadas situações? Você realmente pensa antes de agir? Você tem que pensar antes de agir em determinadas situações? Quais são então os seus instintos? Como é que você age no seu dia a dia, sabe? É importante fazer essas observações para que a gente possa então tentar se dissociar dessa conjuntura em que a gente vive, que é uma conjuntura que, como eu já disse, vai enrijecendo a nossa natureza, porque muitas vezes a gente está infeliz num lugar que a gente está, ou então a gente está infeliz por não fazer as coisas que a gente realmente tem que fazer. Uma bruxa natural, na verdade, ela não tem muitas papas na língua. Claro que a gente tem um raciocínio, a gente tem um sentimento, e nem sempre a gente deve destruir tudo e maltratar todos e fazer o que dá na telha, porque também a gente vive em sociedade e, na minha opinião, a preservação de espécie também é um instinto natural do ser humano, né, menina? Mas às vezes é importante você mandar aquele seu tio homofóbico à casa do... Esses instintos, essas coisas que a gente tem são naturais, essas intuições são naturais. Às vezes a gente trata determinadas questões como uma paranoia, como uma coisa da nossa cabeça, a gente ignora a vozinha que fala dentro da nossa cabeça. Também é importante dizer que quando eu falo vozinha, não necessariamente é uma vozinha que vai falando na sua cabeça aqui que você tem que mandar fulano e a merda. Também não é assim. É importante que a gente
gente se escute. Muitas pessoas saem da bruxaria porque não conseguem, isso é bem importante. Muitas pessoas saem da bruxaria porque acabam se desiludindo com uma ilusão do que elas criaram do que era a bruxaria. Por muitas vezes essas intuições, esses instintos, eles vêm como sentimentos, arrepios, N coisas que o nosso corpo mesmo vai falar. Às vezes uma dorzinha de cabeça. É importante que você se escute. A bruxaria natural é um processo que você entra para encontrar dentro de si a liberdade. E é por isso que muitas vezes eu digo que a bruxa natural ela não é boazinha. A gente trabalha com a natureza cara a cara, com a natureza fria e crua, com a natureza primitiva. As bruxas naturais buscam e veem beleza no primitivo, na coragem, naquela pessoa que fala o que pensa, os sentimentos que sente, que é verdadeira com os outros, que não sente a necessidade de se esconder, que quando tá apaixonada, escreve poesias, canta músicas e faz N coisas para declarar o seu amor, que quando está triste, demonstra tristeza se recolhendo ou talvez se expondo e chorando, se debulhando em lágrimas. Isso é uma coisa interessante a se pensar. Respeite os seus sentimentos, porque respeitando os seus sentimentos você vai estar respeitando a própria natureza. Às vezes eu vejo muitas bruxas naturais que tentam passar por cima de determinados sentimentos que elas têm. Não vivem intensamente dores, felicidades e alegrias. Tente recuperar esse processo dentro de você. Vive intensamente, sem limites, com a cara e com a coragem. É isso que a bruxa natural faz. Ela vive com a cara e com a coragem. Ela bota a cara no sol e fala, é isso aí. Ou melhor, bota a cara na lua. A bruxa natural bota a cara na lua. Aliado a toda essa questão filosófica, a gente vai encontrar então a prática de magia natural, que normalmente, comumente, é utilizado dentro dessa prática materiais orgânicos retirados dessa natureza externa e primitiva. Quando você vai passear por uma floresta, normalmente você vai encontrar muita folha, muita pedra, mas não só isso. Eu vejo muita gente falando que eu sou bruxa natural porque eu uso ervas e cristais. Amor, dentro da natureza você vai andar, você vai encontrar um passarinho morto, uma folha venenosa, frutas doces, frutas azedas. Você vai encontrar, por exemplo, o seiva de uma árvore que tá lá vermelha, aquela seiva parece sangue, pelos, cabelo, peles. Você vai encontrar líquens. Já pensou em trabalhar com líquen? Você vai encontrar, tem uma florzinha, que é aquelas florzinhas que pouca gente sabe disso, hein? Aquelas florzinhas que é vermelhinha, que você tira ela assim, você puxa, sai um suquinho, um melzinho dentro dela. Já pensou em trabalhar com isso? Fazer uma magia de adoçamento? N coisas que a gente encontra numa natureza primitiva. Ossos, sangue, dentro da nossa própria natureza. A gente trabalha muito com o nosso corpo também. Dentro da natureza a gente vai encontrar líquidos. Muitos líquidos. E eu não estou falando só de água de lua, nem água de mar e água de cachoeira. Eu estou falando de saliva, estou falando de sangue, estou falando de urina, estou falando de sêmen, estou falando de lágrima, suor, leite, excreções humanas e excreções não humanas. A gente vai encontrar muitas coisas. Quando a gente vai observar outras coisas, outras matérias, a gente vai se deparar com uma vasta extensão de materiais para se trabalhar. Magia natural não é só trabalhar com plantas e cristais. Magia natural é trabalhar com toda a natureza. Por isso que eu particularmente acho a magia natural algo esplendoroso e incrível, porque a gente pode trabalhar com praticamente tudo que a gente possa encontrar na natureza. E aí você vai me falar assim, João, mas eu não acho material sobre nada disso na internet. Eu não vou conseguir achar material muito sobre trabalho com seiva de árvore. E é importante também lembrar, as coisas são como elas são. Você consegue encontrar significado numa seiva de árvore? Ela é semelhante e pode te ajudar em alguma situação, em algum feitiço que você possa precisar. Aquela seiva, ela tem componentes químicos que possam te ajudar em alguma coisa. Você convence
conversou com aquela árvore, você conversa com as plantas que você vai fazer os trabalhos, a magia nessa hora, ela vem trabalhar muito com uma magia simbólica também. As coisas são o que elas parecem ser. Uma faca, um objeto afiado, tem uma função normalmente de perfurar ou cortar. Imagine que você está numa floresta, você se perdeu, você precisa sobreviver lá. Você precisa achar e se alimentar de determinadas coisas. E aí você precisa de determinadas ferramentas, determinados utensílios. E você consegue ter esses utensílios a partir da observação deles. Você consegue perceber que talvez um objeto, algum utensílio que seja afiado, possa ser utilizado para cortar ou perfurar determinadas coisas. É óbvio, está claro. Quando a gente vai fazer magia natural, a gente observa também essas questões. A magia nessa hora, ela vem muito simbólica, simpática, ela vai ser semelhante. Vocês sabem o que é magia simpática? Procurem sobre magia simpática. É uma ótima base para a construção de feitiços e construção de prática. Então, se você não encontrar um ensinamento, um estudo mágico sobre aquele utensílio, sobre aquele material, tente então você se conectar com aquele material. Faça a sua prática. Converse com aquilo ali. O que aquilo te lembra? Ou melhor, para que aquilo serve? Ou então se perguntar como é que aquilo se desenvolve. O alecrim é uma erva que eu adoro utilizar como exemplo de tudo. Você pode observar, por exemplo, que o alecrim ele é uma erva solar, magicamente dizendo, e fisicamente, cientificamente dizendo também. E é uma erva que se alimenta muito da fotossíntese, da energia solar, do calor. Ele precisa disso. É assim que ele se desenvolve. E aí você acha o simbolismo do que, por exemplo, o que é solar? O que é o Sol? Qual é a função dele no mundo em que a gente vive? Ele ilumina, ele traz clareza, ele traz vida. Uma planta que se alimenta dessa energia. O que será que essa erva que se alimenta dele deve fazer? Você junta uma coisa com a outra e você tem ali uma construção de uma coisa. Uma construção com conhecimento seu, um conhecimento ali que você está recuperando. É assim que as coisas foram descobertas. Depois que você faz todas essas perguntas, você tem todos esses pensamentos, você consegue então pensar, para que eu posso usar ela magicamente? Em que feitiço eu posso usá-la? Dessa forma, você vai estar então construindo uma prática muito mais verdadeira com você mesmo, muito mais concisa e, consequentemente, muito mais poderosa. Como eu falei no começo, a natureza, às vezes, ela tem determinados limites. E é importante que você se conecte e sinta determinados materiais e ervas para ver o que você realmente se conecta. E isso eu não tô falando para você virar e falar assim, eu não gosto muito de osso, então não vou trabalhar com osso. Não, isso não é conexão. Por que você não gosta de osso? Por que você não gosta de saliva? Qual é a construção que você teve que faz com que você não goste de determinada coisa? Eu estou falando sobre conexão. Você já se conectou e sentiu aquela erva? Aquela energia se deu com a sua? Nós não somos todos iguais. A gente vê isso pelas alergias que às vezes a gente tem na vida. E essas conexões e desconexões, elas surgem do mesmo princípio que essas alergias. Isso acontece porque, mesmo sendo todos humanos e todos naturais, todos nós somos únicos. E é por isso que existem, então, os instintos, os desejos, os sentimentos e as emoções, os nivelamentos de emoções e sentimentos. As coisas acontecem unicamente para cada pessoa. E é por isso que você tem que fazer uma quebra na hora de entrar na bruxaria natural, para que você, então, viva os seus instintos, viva a sua vontade, viva as suas coisas. No mais, a bruxaria natural vai reunir tudo isso que eu falei e até um pouco mais. Reúne natureza,
e verdade. Novamente, essa é a minha visão sobre o que é a bruxaria natural. E você pode encontrar outras visões. A bruxa natural vai ser aquela figura forte e sábia, segura de si e das suas escolhas, aquela que se escuta, que sabe onde vai, que conhece sobre muito, conhecer mundos, conhecer espécies, conhecer animais ou não conhecer nenhum deles. Às vezes a natureza de uma bruxa natural é se isolar. E ela vai fazer tudo isso através da magia e das suas próprias pernas. Então é isso. Bruxaria natural não é só trabalhar com ervas e cristais, mas sobre tudo isso que eu te falei e muito mais que você vai descobrir. E quando você descobrir, volta aqui para me contar. Chegamos ao fim desse nosso vídeo. Muitas pessoas vieram pedir para que eu falasse sobre, então finalmente está aqui a minha visão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram, me avisem. Se você não concorda comigo, me explica aqui por quê. E se você gostou e pensa dessa forma também, compartilha esse vídeo, poxa. Compartilha o vídeo pra nós. Curte esse vídeo, curte o vídeo, hein? Curte o vídeo, eu percebi que tem mais inscrições do que curtida. Curte o vídeo, hein? Ativar o sininho, porque a gente vai então tentar fazer uma rotina mais fixa. E se inscreve no canal para mais reflexões, conselhos e histórias. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo momento mágico. E é isso aí. Um beijo. Até a próxima.